Hoje eu estou aqui no coração da cidade de Marília, próximo à Praça São Bento, a matriz da Igreja de São Bento, um lugar muito bonito, um lugar assim muito aconchegante, muito gostoso. Estou aqui também no estúdio musical, ao lado do meu amigo produtor musical, músico, produtor musical, que estarei conversando com ele hoje. É o meu convidado. Nós vamos conversar a respeito do trabalho mais recente, dos artistas que ele tem produzido, do seu trabalho na cidade de Marília, e é um dos produtores mais promissores de nossa cidade. Estarei aqui conversando com o meu amigo Davi Lopes, ou David Lopes, como o pessoal conhece. Boa tarde, David. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, Paredão. Eu agradeço por me receber aqui no seu estúdio. Vida Arte, né? Vida Arte. Vida Arte, isso. Que é vida e arte. Isso. A música realmente é a vida e a arte. Então, Vida Arte é produções, né? Audioprodução. Audioproduções. E eu agradeço por me receber aqui em seu estúdio, viu? Para a gente poder conversar um pouco, falar um pouco a respeito do seu trabalho, né? Falar um pouco a respeito das suas produções, que a gente vê são tantas duplas, artistas que você tem produzido ao longo desses anos, né? Quantos anos faz que você trabalha como produtor? Desde 85. Desde 85. São quase 30 anos. Quase 30 anos. Olha, quase 30 anos. E quais os artistas que você já produziu, assim, né, nesse longo deste tempo? É claro que a gente trabalha... Marília, Polis Marília. Sempre os artistas regionais, né? E ao longo desse tempo, eu estou em Marília aqui desde 2006. Certo. E tenho conhecido muita gente boa, muitos artistas aí que prometem. Só que a gente trabalha assim não tem uma previsão assim, de falar, olha, ou esse artista vai acontecer, ou esse não. Tudo é questão de tempo, né? Certo. Mas nós já estamos trabalhando já há algum tempo com vários artistas aí que estamos contando. E quais são as suas produções mais recentes, seu trabalho mais recente? Olha, o trabalho que eu estou finalizando agora são as músicas compostas pelo Dr. João Moreira, Moreira, né? E inclusive a semana que vem já estaremos fazendo a reprodução do CD. Certo. São uma coletânea com 20 músicas com vários artistas da cidade. E aí vocês vão ter uma ideia melhor, né, desses artistas que eu estou falando. São muita gente boa que eu andei pesquisando na cidade e vi que tem muitos talentos. Então essas pessoas eu trouxe para cá para interpretar as músicas dele. São vários estilos, né? Então esse é o último trabalho. Fora isso a gente tem outros que estamos caminhando, né? E daqui a um tempo também está. Atualmente está produzindo quem? Estou produzindo Carlinhos Rosa. Carlinhos Rosa. Carlinhos Rosa muito bom, né? Eu estou trabalhando com um grupo gospel, que é Deus Samba, que é um trabalho bacana, pagode, samba, né? É serviço de evangelização. É serviço voltado mais para a igreja mesmo, evangelização. É um trabalho muito bonito. E trabalho nessa linha também, terminei o pastor Cláudio Abreu, pouco tempo agora, semana retrasada, também finalizei o trabalho. E são vários, né? Tem gente que trabalha com... Vamos fazendo CD devagar. Então vamos fazer a produção de uma música hoje, o mês que vem faz outra, o outro faz 3 músicas, 2, aí de acordo com cada um, né? A gente também faz isso, porque a vida não é fácil, né? Não é fácil. Todo mundo tem um sonho, todo mundo quer e gosta, e são talentosos, mas às vezes a situação... É verdade. Então, a gente também ajuda nesse aspecto. Antes nós continuávamos falando de música, né? E de produção.
que é o seu trabalho, esse local que você está, aqui próximo da praça, uma praça muito bonita, da matriz da igreja de São Bento, você escolheu assim a dedo ou foi por acaso? Como que foi a escolha do local? Olha, isso aqui foi eu posso dizer que foi uma bênção, né? Porque eu era voluntário da escola de juventude católica. Certo. Na parte de música, eu cuido do coral, essas coisas. E eles me contrataram, eles queriam me contratar para que eu trabalhasse lá, ficasse trabalhando. Então eu fiz uma proposta, né? E eles me cederam esse local maravilhoso aqui, pertinho de tudo, né? Um espaço amplo e a gente estamos aí. E aqui é um local muito bonito, né? Um lugar bonito, sossegado, né? Que é gostoso mesmo, né? E as produções que você tem realizado são mais a nível regional. São artistas? São. Regional. Eu tenho gente de fora, eu estou gravando um casal uma dupla de links. Já mês passado terminei um trabalho também com uma cantora de lá. Então é basicamente na região. O seu trabalho é completo, você entrega completo. Nós fazemos a parte de arranjo, né? A pré-produção. Faço arranjo, faço a produção e também faço masterização e até a impressão do CD a gente faz. Que é completo. A pessoa que quer fazer uma produção não sabe como fazer. Ele vem aqui e dá todo o apoio que está precisando. Certo. Como você trabalha, evidente? Como você trabalha, por exemplo, a questão do ego, do eu, do cantor e do artista? Porque muitas vezes o cantor chega aqui, assim, não ele chega assim, um Leonardo, ele chega, né, um outro cantor de nome, famoso e tal, e ele com aquela mente voltada como um personagem. Como que você busca a realidade? Ele voltar à realidade, ser ele próprio, gravar como ele mesmo, não como ficção. Sim. Todo mundo tem um sonho, todo mundo se inspira em alguém, né? Claro que são artistas renomados, mas embora a pessoa tenha muito talento, e ela não sabe que ela tem muito talento. Então, como ela se espelha? Ela se espelha num artista, o modo daquele artista postar e tal. À medida que a gente começa a fazer o trabalho, a pessoa vai criando uma identidade própria. Porque copiar não é a melhor solução. Não é, né? Verdade. E aí eu costumo salientar para as pessoas o seguinte, que use o seu potencial sem precisar copiar. E dá certo, porque a pessoa tem talento, mas ela não sabe que ela tem talento. A partir do momento que ela começa a gravar, ela começa a ver o que ela pode fazer de melhor, a gente dá uma força também, né? Olha, faz isso aqui que você tem potencial para fazer isso. E ela começa a criar uma identidade. E acaba partindo por aí. E a escolha do repertório? Como que você... Totalmente do artista. Deixa eu ver, Cato. É totalmente do artista. Totalmente dele, né? Do artista naquele estilo que ele sabe, que ele quer, né? Eu costumo respeitar aquilo que ele quer. A vontade dele. A vontade dele. Se ele acha que aquela música, determinada música, ele deve ser a música de trabalho, fica aquela música. Claro. Mesmo que você entenda que não, aquela música talvez não seja a música que deveria ter colocado a trabalho. Sim, mas você mantém. Mantém, sabe por quê? A vontade Veja bem, ele acredita. Ele acredita, é verdade. Ele acredita naquilo. E quem sou eu para falar, não é isso. A gente dá muita dica, muita coisa. Mas na questão de repertório, eu acho que é ele que tem que ter a personalidade dele, né? Trabalhar. E a questão também, outra questão que a gente vê um pouco, que é importante, né? Quando se grava um CD, passar, porque todo mundo está passando uma mensagem. Passar uma mensagem com clareza. Como que você trabalha como artista, como cantor, com a dupla, passar a mensagem com clareza para o seu público? Olha, primeiro depende da produção, né? Toda produção
ela tem que ser clara, né? Mesmo na parte de dicção. Se a pessoa tem algum tipo de dificuldade, por exemplo, na maneira de cantar, na maneira de colocar as palavras, primeiro eu já coloco logo de cara, se ela tem uma dificuldade, ela tem que procurar alguém que possa solucionar o problema. A dicção, a forma que você vai falar é primordial. É primordial, verdade. Né? Você vai ouvir, a mensagem com clareza, né? Ah, com certeza. E além disso, a parte técnica, né? Que uma mixagem bem feita, para quem está ouvindo, saber do que se trata, né? Verdade. Agora, por que acontece muitas vezes, hoje com a tecnologia, né, que ela está bastante avançada, né? Muitas vezes o cantor, ele é um sucesso dentro do estúdio, gravando, mas ele não consegue o mesmo sucesso cantando em público, cantando no show ou em público. O que acontece? Olha, isso aí é uma coisa que a pessoa adquire com experiência, porque no estúdio ela está totalmente à vontade. Certo. Ela está se ouvindo bem, ela está sendo dirigida, e aqui a gente dirige a pessoa naquilo que, para ter um resultado positivo. E nos shows, às vezes a estrutura do artista não é grande coisa, não é grande coisa, está começando, né? Começando, então a pessoa tem dificuldade para ouvir o retorno, a própria instrumentação não está bem balanceada, tal, o próprio equipamento já não é, porque o começo é difícil. Só que à medida que ela vai crescendo e ela vai reformulando essas estruturas, ela já vai pegando essa identidade, já vai se tornando uma pessoa melhor no aspecto musical. Porque no estúdio, com certeza ela fica à vontade. E ela produz bem, ela ouve bem, ela está sendo dirigida. Mas no caso de ao vivo, nem sempre acontece isso. Nem sempre acontece. Mas então o artista que está iniciando, ele tem que ter essa consciência de que ele tem que ser bom, sucesso tanto dentro do estúdio, como fora do estúdio também. Com certeza, né? Se tem que é questão de tempo também. Né? Mas aqueles que muitos sabem o que querem, sabem que para funcionar direitinho, tem que ser dessa maneira, né? Então, ela tem que estar voltada lá na frente. Não, eu quero isso. Então, não vai conseguir uma boa banda que acompanhe equipamentos de sons, né? Então é questão de tempo também. Questão de tempo. Tá certo. Agora, quando o artista ele procura, por exemplo, um estúdio e para gravar, ele vem já com, se ele é cantor e compositor, vamos dizer assim. Ele já vem já com tudo na cabeça dele, até o arranjo, assim não? Não, nem sempre são assim, né? Nem sempre acontece dessa maneira. Muitos acontecem, né? Que a pessoa imagina, ela tem uma ideia daquilo, de um instrumento ou de uma levada legal da música. Mas a maioria não tem. Ela deposita confiança na gente, pelo estilo da música você sabe o que você tem que fazer, né? E graças a Deus por esse aspecto eu sempre deu certo. O que a gente procura fazer, eu mostro o trabalho antes de gravar. E aí a gente discute uma possibilidade. Olha, você não acha que deveria ser assim, né? Mas normalmente isso não tem acontecido, né? Normalmente estou dando sorte. Sorte. Eu tenho 30 anos, com experiência, né? É uma estrada, uma bagagem, né? Que você tem. E como estamos sempre aprendendo, viu? Como sempre a gente está aprendendo, a gente não sabe nada, né? A gente sempre está procurando aprender. E graças a Deus a gente tem conseguido o objetivo. Olha, em relação à questão, por exemplo, hoje há muita pirataria, né? Na música, então a venda CD e tal. Na sua opinião, o que você acha que deve fazer para combater a pirataria? Olha, é complicado, né? É complicado porque eu acho que tudo acontece pelo alto custo. Pelo alto custo, né? Do trabalho, do CD. Verdade. Né? Hoje o artista está vivendo, ele vive não da venda do CD, ele vive dos shows. Dos shows, Porque a divulgação
que antes era feita só na venda do CD, hoje você tem na internet, verdade, pode achar, programas né? de televisão e tal. É. Então isso faz com que o artista cresça. Né? Agora, combater a pirataria eu acho meio complicado pelo custo, pelo o valor exorbitante, né, que se vende o CD. Não tem condições de. Aí acontece pirataria. Não tem como evitar, né? Fica difícil. Né? E já tem artista que gosta. Né? Quanto mais divulgar, ele não importa que ele seja pirateado. Por quê? Porque está indo, o trabalho dele está indo por aí. É verdade. Né? Muitos já aconteceram assim. Né? Nós temos aí a dupla, o Bruno Marrone iniciou assim, né? Exatamente. Quer dizer, alguém gravou no estúdio de uma emissora de rádio, né? Eles cantando acústico, e ali começou a venda dos CDs piratas e tal. Exatamente. E foi onde eles foram crescendo, né? Aconteceram com a. Quer dizer, para eles a pirataria foi excelente, né? Foi um caminho, negócio, né? Nada de pirataria é bom, mas. Verdade. Tem esse aspecto aí que me conforta um pouquinho. Né? Conforta um pouquinho. Dá uma confortada um pouquinho. Quais são as fases, assim, para se tornar um artista, o cara realmente ele ser um cantor, conforme ele almeja, conforme ele sonha, conforme ele deseja? Olha, é difícil responder, né? Não tem uma fórmula assim, falar, olha, você faz isso, porque às vezes acontece de um artista não ser nada, de repente acontece nada. Por uma música, por exemplo. Por uma música. Uma música acontece, cai no gosto das pessoas e tal. Eu acredito que um pouco é a sorte, né? A pessoa fez uma música, aquela música tocou todo mundo. Tem música que sabe que é de tocar os corações, é uma coisa de sentimento. É de sentimento. Então eu posso fazer uma música rica de harmonia, rica de arranjo, mas ela não toca. E às vezes uma música simples, tocada com violão, por exemplo, e ela toca as pessoas. Então é complicado, né? Eu acho que tudo tem algum segredo. Existe um pouco de sorte também, né? Muita sorte, né? Claro que a música tem que ser boa, né? Para tocar várias pessoas ao mesmo tempo, tem que ter alguma coisa especial. Né? Tem que ser boa. O que acontece na pré-produção? Na pré-produção é só apenas tonalidade. Você vai cantar, você é um cantor. Então você me trouxe a música, e às vezes a pessoa, se não é músico, alguém gravou para ela o acompanhamento, ou às vezes ela mesma só cantou a melodia, a gente tem que definir tonalidade, porque a zona de conforto para quem canta é muito importante, porque cada um tem a sua escala na voz, isso como no instrumento. Então às vezes ela atinge um ponto grave, tem um limite, e no agudo tem um outro limite. Então essa extensão vocálica é onde nós temos que trabalhar o tom da pessoa, porque aí ela vai cantar, ela vai poder soltar a voz, poder com tranquilidade cantar. Então a primeira parte da produção é tonalidade, né? Agora, ele conhecer a voz dele. Aí ele vai fazer o teste de voz para conhecer. Isso. E aí depois a gente faz o arranjo. A classificação da voz, é isso, né? A voz é o principal de uma música, né? Ela tem que ser o primeiro plano. Então, quanto mais ele tiver à vontade, tecnicamente falando, com a voz, ele vai produzir 100%. Né? Então, essa é a primeira parte de uma gravação. Agora vem a produção. Depois vem a parte de arranjo, porque a música, ela existe, é uma melodia que essa melodia pode ser acompanhada de várias formas, parte harmônica, né? Essa parte harmônica, eu faço de um jeito, você faz de outro, cada um faz de um jeito, depende da inspiração de cada um. Então, isso é a parte de arranjo. Aí, a pessoa vai ouvir esse arranjo já com essa melodia que ele criou. Então, aí é onde definiu, é só produzir com os instrumentais e tal.
Olha, é interessante, né? Essas etapas ia chegar até o momento em que realmente ele... finalizado, né? Finalizado. Até terminar esse curso. É uma vida que muitos falam, eu adoro esse mundo, né? Porque é gostoso, realmente. Você vê uma música que até então era nada. De repente ela aconteceu. Verdade. Então é emocionante, né? Para quem criou e para quem fez a parte de produção também. Agora, para quem está nos assistindo, David, para entender um pouco mais a questão, os termos técnicos. Sim. E como que a gente entende, por exemplo, mixagem, masterização? O que significa mixagem e a masterização do CD? É assim, quando você faz a produção do CD, são vários instrumentos que são tocados. Tem a parte de percussão, a parte de bateria, e depois tem a parte harmônica, tem piano, teclados, né, contrabaixo, violões, viola, e assim de acordo com cada estilo de música. Certo. Então isso é gravado em cada canal, aquele instrumento. Então, como é que você vai organizar isso para que seja harmônico, para que fica bonito, cada um no seu lugar? E essa parte de cada um no seu lugar é a parte de mixagem. Então você trabalha cada instrumento com as frequências corretas, né? Contrabaixo tem a sua frequência, cada peça da bateria tem a sua frequência, então você tem que colocar cada um no seu lugar. E aí o efeito que você vai colocar naquele instrumento. Isso tudo, você fazendo com todos os canais, normalmente a gente grava 25, 30, até 40 canais a gente usa para fazer uma produção de uma música. Então, cada um desses canais, você tem que fazer esse trabalho, que é a parte de mixagem. Daí você colocou cada instrumento no seu lugar. E a voz, logicamente, sobressaindo, porque é o primeiro plano. Isso chama-se mixagem. Depois de feito isso, a masterização é você dar um ganho em tudo isso. Tudo que você fez, você ainda dá um ganho no produto final. Porque você tem 40 canais, por exemplo, você reduz tudo isso para um canal estéreo. E depois desse canal estéreo, você ainda dá um ganho nele, que é a masterização, e aí ele fica pronto, que é a matriz. O disco antigo de vinil era bem mais complexo, né? A gravação de... Antigamente, o começo de tudo sempre foi mais difícil, porque não era como hoje. Hoje é muito mais fácil. As produções eu faço sozinho, basicamente. Mas antigamente, eram 2 canais. Isso eu estou falando bem antigamente, no começo de tudo. O instrumental, toda a parte, todos os instrumentos, aquelas grandes orquestras, todos os instrumentos que compunham o arranjo, era gravado no canal. E todo mundo tocando ao mesmo tempo. Né? Você vê que era bem mais difícil, né? É verdade. E aí a voz também era gravada ao mesmo tempo, só que em outro canal. Porque ela tem que ter um recurso a mais, né? Então aí você poderia mexer mais na voz individual do instrumental. Então era muito mais difícil, era muito mais complexo. Aí foi evoluindo, apareceram às vezes 4 canais, aí 8, 16, e hoje nós temos aí a beleza do computador, os programas, a tecnologia, né? Tecnologia, então isso facilita muito e com a mesma qualidade. A qualidade é perceptível em relação ao trabalho que era feito antigamente, que era analógico, né? Hoje é digital, mas não perde. Então, porque eu como humorista, a gente sempre busca alguma coisa assim, engraçada nesse trabalho, assim, né? Eu me lembro que o Tonico Tinoco, né, que iniciou, né, a música sertaneja e trouxe assim para os pioneiros, né, vamos dizer assim, da música sertaneja. Eles foram gravar um disco, um dos primeiros discos dele, talvez o primeiro, se não me engano, e na hora de cantar a música esqueceram a letra. E não estava com a letra.
da música, né? Mas o produtor, ali técnico, banhando ali, o produtor ali, né? Então ele disse, ele falou, não, pô, vai cantando que vocês lembram aí. Né? Vai cantando que vocês vai lembrando, depois a gente vê o que faz. Né? Aí eles cantaram, foram cantando, lembrava um pedaço, cantava um pedaço, cantava outro pedaço e tal, até que eles cantaram a música. Né? Aí o produtor disse, olha, agora vocês podem descer, vai tomar um café lá embaixo, né? Lá e tal, enquanto aqui eu vou ficar no estúdio, né? Então nós vamos trabalhar essa música de vocês. Bom, aí o Rodrigo de novo foi tomar um café, ficou lá, então num barzinho lá embaixo, lá enquanto o produtor trabalhou, junto com o técnico ali, né? E estava cortando aquelas partes para poder então montar a música, né? Aí quando foi a vontade, né? Eles voltaram, mostrou a música. Eles ouviam a música, estava inteirinha. A música ficou sensacional. Ficou muito bonita mesmo, ficou a música inteira, não cortou, não teve nada, não faltou nada. Né? Aí o Tonico olhou de novo assim, olhou assim, falou, ei, mas o que é eletricidade, hein? Olha, eletricidade. Tanto trabalho do produtor ali, e ele entendendo que era a eletricidade que fez aquilo tudo, né? Eletricidade, né? É só do tempo, esse tempo que eu estou falando, né? Que era tudo mais simples para ele. Verdade. Né? Não tinha a sofisticação que existe hoje. Não né? tinha. Hoje a pessoa canta uma parte da música, se for igual na segunda parte, não precisa cantar. Não precisa. Né? Porque a tecnologia permite que você faça muitas coisas, né? Verdade. Então tem tudo isso. Nós somos sempre o tempo do senhor realmente escasso, porque o senhor teve, né, para fazer. Eu agradeço até por encontrar na sua agenda esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho, né? E nós estamos hoje aí vivendo uma quinta-feira, né? Dia 20 de novembro de 2014. Sim. E esse dia vai ficar na minha lembrança, na minha mente, porque para mim realmente foi uma satisfação muito grande estar aqui, ao lado do senhor, pela a sua experiência, né, seu talento, e a gente sabe o quanto os artistas têm procurado o estúdio, né, de arte, né, porque aqui sabendo que realmente vem um trabalho, aqui é um trabalho perfeito, né? Não posso dizer que seja perfeito, mas com certeza eu digo para você que é o melhor que eu posso fazer e sempre vou fazer o melhor que puder. Então, agora eu gostaria de comentar só um último assunto com o senhor para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, a nossa entrevista em relação ao ECAD. Né? Por que você acha que o ECAD é tão combatido? As pessoas combatem tanto o ECAD, a gente ouve até artistas mesmo, né? Combatendo o ECAD, falando de que não é aquilo que eles idealizaram e tal. Por que acontece isso? Olha, eu não sou a pessoa correta para te falar isso, mas a gente imagina por ver como que o país está se encaminhando. A gente não vê pessoas tão sérias trabalhando com coisas tão sensíveis, né? No caso do ECAD, ela deveria cuidar para que você, que é o compositor, você que gravou, você que teve trabalho, ela tenha a participação justa naquilo que está sendo executado no Brasil e no mundo, né? Então a gente ouve falar muito